Então, várias pessoas pediram para a gente continuar a questão da estimulação, né? Sempre falo para os pais no consultório que tem 3 momentos em que os pais precisam mudar em relação ao cuidado com a criança. Isso vai acontecer quando a criança sai do útero, isso vai acontecer quando a criança engatinha e quando a criança anda. Como a gente já falou extensamente em vários vídeos sobre essa fase de 0 a 3 e de 3 a 6, né? Essa primeira fase do aprendizado, eu acho que hoje a gente podia começar falando, então, o que fazer com o seu filho dos 6 meses até ele engatinhar. É extremamente importante a gente entender que em torno dos 6 meses da criança, ela vai estar sentando sozinha, não é se sentando, é permanecendo sentada sozinha. E às vezes os pais fazem uma confusão, eles pensam assim, deu 6 meses, a criança vai comer. O que precisa para a criança comer? Ela precisa ter sentada no meio da sala a destreza que ela tem quando ela está deitada. Então, às vezes, a criança está sentada na sala, mas ela apoia na perna. Ou então tem um brinquedo, ela pega o brinquedo e fica apoiada. Ela não consegue pegar o brinquedo e trazer na boca. Então, o momento de alimentar pode ou não ser aos 6 meses. Pode coincidir com 6 meses, a criança faz isso aos 6 meses, mas tem criança que faz um pouco depois e não tem problema. Então, como estimular, né, até conseguir comer? A criança, nessa etapa, já está sentando com apoio. Sentar com apoio não é só sentar encostado. Sentar com apoio é apoiar na própria perna. Você pode colocar um bicho aqui grande, que a criança consiga abraçar o bicho e ficar sentada. E aí você põe os brinquedos aqui na frente para estimular a criança a querer pegar esses brinquedos e trazer na boca. Porque é vendo esses brinquedos que ela vai ter a ideia de, peraí, deixa eu tentar aqui soltar uma mão, deixa eu ver o que acontece. Que é ganhar o equilíbrio, que depois vai acontecer novamente essa mesma cena quando a criança andar. Então, esse é um momento importante. Além disso, o bruços, que a gente já vem falando, né? Então, o bruços, a criança quando está quase se sentando, ela começa a fazer o paraquedas, ali se preparando para sentar. Que a criança levanta pés e mãos e fica só com o tronco encostado no chão, né, de bruços. Quando a criança aprende a sentar, então, que é o vídeo que a gente quer falar hoje, que é com 6 meses mais ou menos, a criança começa a esticar totalmente o braço. Então, quer dizer, o meu tronco já está totalmente preparado para eu engatinhar. Aí você vai se perguntar, então, Silvia, agora que meu filho senta, então é para eu deixar ele sentado brincando o dia todo? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, gente, mais do que nunca, nesse momento, é importante o bruços. Porque é muito comum escola e a própria família. Sentar é uma forma de ganhar uma certa autonomia. Então, eu deixo meu filho sentadinho ali no chão, com vários brinquedos, e ele fica horas. Então, é a primeira vez que o meu filho consegue brincar sozinho. Que ele fica ali se distraindo com os brinquedos dele. Só que o que acontece é que, quando ele aprende que ele é muito bom sentado, e eu nunca ponho ele de bruços, a hora que eu coloco de bruços, ele toma aversão ao bruços, porque ele começa a perceber que está destoando a capacidade dele sentado e de bruços. Então, o bruços tem que acompanhar diariamente a criança. Não é porque a criança agora está sentada que você vai passar o dia com ela sentada. Então, ela já vai sentar nas refeições, na cadeirinha dela, vai ter o momento de ficar sentado brincando, mas o bruços continua sendo muito importante. Porque é nesse momento em que eu estico todo o meu braço e o meu bumbum está no chão, eu estou esticada, que eu estou formando a lordose da coluna. Então, essa posição é muito importante, muito importante. Tem criança que engatinha muito cedo, que vai engatear com 5 meses, que é totalmente fora da época, e não chega a fazer essa curva. Então, quando a criança engatinha, ela tem a coluna reta, que não é uma coisa boa, porque a gente sabe que vai ter uma repercussão lá na frente. Então, o bruços é muito importante para qualquer criança, os precoces, os que estão fazendo as coisas na hora certa, os que estão um pouquinho atrasados, porque para formar essa curva da coluna antes do cara engatinhar. Então, depois que o cara treinou aqui o bração, então eu começo a tentar pegar um brinquedo e trazer na boca. Inicialmente eu abaixo o cotovelo, depois eu já não abaixo mais. Quer dizer, estou me preparando para esse movimento. E aí a criança começa a fazer o contrário. Ela começa a abaixar a cabeça e levantar o bumbum. E às vezes a criança busca essa posição, inclusive, para dormir.
Então a mãe coloca a criança na cama de barriga para cima. Quando ela olha, a criança está com a cabeça enfiada e o bumbum para cima. E muitos pais ficam, Silvia, eu tenho que ir lá desvirar? Mas é óbvio que não, né? Porque só você vai colar a criança com a dupla face lá na cama para ela ficar assim, porque não tem como você passar a noite desvirando uma pessoa, isso daí não é vida, né? Não tem como isso aí. Então, se a criança se virou lá pro bruço, ela tá treinando, inclusive de madrugada, essa posição. Então, durante o dia, ela vai fazer isso e depois enfiar a cabeça e levantar o bumbum. E vai chegar uma hora que ela vai falar, opa, consigo. E aí vai levantar o bumbum e o braço ao mesmo tempo. E aí a criança começa a ficar assim e não sai do lugar. E esse momento é um momento de muita irritação. Então, às vezes, os pais ficam confusos. A criança acorda de hora em hora, é um inferno. A criança acorda de 4 apoios já chorando. Claro, é a mesma coisa que você acordar no banheiro. É claro que você vai se assustar, você não chora porque você é um adulto, mas é assustador. Então, o corpo da criança está exigindo que ela engatinhe. Então, é um momento de muita irritação. E aí a mãe põe a criança no chão, a criança chora, fica reclamando, fazendo força, não consegue sair do lugar. Aí a mãe acha que tem que ficar com a criança no colo. Não funciona, porque a criança quer engatinhar. Então, é aquela fase que nada tá bom. É um salto muito importante de crescimento, desenvolvimento. Então, é um momento que tem bastante reclamação. Então, o que é legal de fazer? Quando seu filho está lá no chão, põe uma música, um livrinho que tenha música. Porque a criança está lá fazendo exercício, mas aí você põe a música, a criança descansa um pouquinho. Ou põe um bicho que ela possa morder. Algum brinquedinho que ela goste, ou uma fita métrica, alguma coisa que ela goste de pegar que seja da casa e que não seja perigoso. Você também pode ficar ali com ela, entretendo, mostra um espelho, bota virado para outro lugar da casa. Claro, não estou falando para deixar ninguém chorando no chão, mas tenta distrair. Porque a gente sabe que essa etapa só passa, a criança só melhora a hora que isso sai do lugar. Então é muito importante que a gente tenha paciência, porque é difícil, né? É um momento difícil. E aí, num dado momento, a criança entende, começa a engatinhar para trás e aí a coisa flui, né? Idealmente, a maioria das crianças engatinha em 4 apoios, que esse é o ideal. É o ideal para o quadril. Vocês vão reparar que quando começa a engatinhar, a criança engatinha com o pé totalmente virado para fora e depois começa a engatinhar com o pé deitado como nós, com o pé de bruços, né? E isso é o momento que a criança está aprendendo a fechar a perna. Então, para que todas as crianças consigam atingir esse marco tão importante, eu acho que é a somatória de tudo que a gente vem falando e lembrar que, principalmente depois que a criança come, não deixar a criança o dia inteiro sentada. É muito, muito importante você continuar pondo de bruços. E se ela virar de bruços para dormir, nessa etapa não tem problema nenhum.